Boa tarde, meu povo! Estou com o melhor sommelier de charutos que eu conheci. Massa demais. Nós vamos falar disso, nós vamos falar de como viver da própria paixão, que a internet permite isso, e se ele veio de outro país, você também consegue viver dos seus sonhos, inclusive usando a internet. Estou com um convidado muito especial, hoje é um dia muito especial para mim, para o Network do Digital, que nós estamos na 10ª edição. Quando a gente fala de 10ª edição, momento de comemoração, e a tradição do charuto também é comemoração, certo? Que legal, muito obrigado, Pedro, pelo convite e parabéns pelo trabalho que você está fazendo aqui. Massa. É muito bom, o número 10 é muito significado, né? Carrega esse número. Até no mundo do charuto, viu? Tem muitos charutos que têm lançamento de 10 anos, 10 anos de aniversário, por exemplo. Então, um número realmente tem significado muito grande, até no mundo do networking, porque o charuto no final não é nada mais do que um networking na verdade, porque o começo sempre é o charuto, mas o que vem depois é o network. Boa. Exatamente. Obrigado, Soliman. Obrigado você. Abdullah Soliman está aqui Exatamente. O comigo. nome é difícil um pouco, mas daqui a pouco você vai decorando aí, vai dar certo. Muito obrigado por Obrigado. você ter vindo aqui. E como eu falei, é um dia bem legal para a gente comemorar isso. E eu quero que você comece contando para a gente como é que você. Ah, uma coisa importante: YouTube, para manter a parceria com o YouTube. Esse é um conteúdo maior de 18 anos, porque nós vamos falar de charuto, vamos falar de história e vamos falar de digital também. Mas, YouTube, estamos juntos. Muito obrigado. Conta pra gente como que começou pra você, esse mundo dos charutos. Bom, é uma história é longa, tenho 37 anos, não parece, parece mais velho, essa barba branca, esse cabelo, A mas mesma na idade que eu. verdade você tem a mesma idade? Que É, legal. Mas na verdade, é realmente uma história longa, eu faço aqui 11 anos hoje no Brasil. Eu massa. cheguei aqui em 2014, mas, esse contato com o tabaco foi desde a Síria, né, porque até meu avô, ele tinha uma fazenda grande, ele plantava algodão, trigo e tabaco. Claro, outras coisas também, mas de pequena produção, Lá na Síria. na Síria. E o Uhum. tabaco que é plantado lá na Síria é um tabaco verdinha, é usado mais para cigarro e cachimbo. Nunca foi usado para o charuto, até a cultura de você produzir charuto na Síria não existe. A cultura de fazer charuto tem que ser de umas variedades específicas de tabaco, não é aquele tabaco verdinho que você utiliza para fazer cigarro e cachimbo. Então, minha história começou por lá. Mas eu era um fumante de cigarro então, um fumante de tabaco. Tá. Eu fumei tabaco, fumei cigarro, fumei cachimbo. Cheguei aqui no Brasil e comecei a trabalhar na área da gastronomia. Eu sou formado de teologia e filosofia e língua árabe. Venho aqui com essa informação, não dá para fazer muita coisa aqui no Brasil. Um mundo totalmente diferente e Total. não dá exatamente. Então, comecei a procurar uma oportunidade para começar de novo, porque praticamente a Síria sofreu uma guerra em 2011, aí de 2014 eu passei um tempo assim, no começo da guerra, graças a Deus não foi muito grave, mas chegando aqui, então foi o começo. Começando trabalhando na área da gastronomia, eu fiz cursos de pizzaiolo, eu gosto muito, sou apaixonado de fazer, né, Ih, pizzas, mexer na massa, realmente eu gosto muito. tá. Depois eu comecei a trabalhar na área da tabacarias, né. Abrimos uma tabacaria, eu e um amigo, eu fiquei gerenciando uma tabacaria por um tempo, e você sabe, tabacaria vende tudo. Entre os produtos da tabacaria, tinha charuto. E eu, como fumante de tabaco, de cigarro, nada me agradou quando eu cheguei aqui para o Brasil. Se você tem noção, Pedro, nenhum cigarro que eu fumei aqui no Brasil estava igual o cigarro que eu fumava na Síria. Parece que o tabaco é diferente. Mesmo que seja das marcas grandes, da Souza Cruz ou Philip Morris, por exemplo, Uhum. não era igual. O tabaco, por exemplo, Tinha a posso, mesma posso, marca, mas não tinha. exatamente, Tá, posso falar nomes aqui, por exemplo, eu Lucky acho que pode. Strike, Winston, esses cigarros aqui, não senti que é o mesmo tabaco utilizado do tabaco do maço do cigarro que chegava pra Síria, é o mesmo aqui no Brasil, então nada me agradou. Foi muito complicado para mim quando cheguei aqui, porque eu sou consumista de tabaco. Uhum. E você sabe, quando você consome tabaco, e ainda mais o cigarro, você consome isso porque você tá, vamos falar a palavra certa, vamos ser honestos, viciado de Tá. receber nicotina. Mas quando você fala de charuto, você já tira essa palavra, você descarta, não tem vício nenhum no charuto porque é puro prazer. Mas Uhum. começamos a trabalhar no charuto então na tabacaria, começamos a vender charutos e eu
procurando uma alternativa para sair do cigarro, que eu não gostei nenhum cigarro aqui, nenhum tipo de tabaco, e comecei a procurar algo diferente. A gente assiste filmes, a gente lê livros, a gente vê os grandes, né, personagens do mundo fuma charuto, e com certeza tô vendendo charuto, falei: "Você tem que experimentar isso, tem que ver como que é". Faz 7 anos essa história que aconteceu comigo, fumei meu primeiro charuto, foi algo surreal. Quando eu senti aquele sabor daquele tabaco, do primeiro charuto, e foi brasileiro. Parabéns, eu dou um parabéns grande para o Brasil pela produção que o Brasil tem, né, de tabaco e as variedades de tabaco e até a produção de charuto. O Brasil tem uma história de 130 anos, mais ou menos, né, no mundo de charuto, diferente de outros países como Cuba, por exemplo. Cuba já passou de 500 anos aqui, né, de produção no mundo de O charuto. Brasil tem A 130. 130, vamos falar um pouco mais, né, mas, Tá. né, nesse número mais ou menos. Mas também o Brasil conquistou muito nesse mundo. Então foi meu primeiro charuto, um charuto brasileiro. Na hora que eu degustei aquele tabaco, eu comecei assistindo alguns, né, alguns vídeos no YouTube mesmo, como cortar o charuto, como Ah, escolher o charuto certo, e você não porque sabia não nada sabia nada, disso. eu Tá, sabia vender. Eu certo. sei que essa marca é assim, esse é o preço, esse é o tamanho do charuto, porque tem tamanhos, a gente fala pitolário, né, Tá. e você fica assistindo um pouco de, vídeos, até quando chega a caixa, chega uma ficha técnica que fala um pouco sobre o charuto, então você começa a entender como você apresenta esse charuto para o cliente. Mas ainda não estava fumando charuto no momento, estava apenas vendendo. No momento que eu experimentei o charuto pela primeira vez, cortei o charuto, fiz aquele acendimento, fumei, meu, o tabaco muito saboroso, um tabaco brasileiro, esse ritual de você fazer o corte, o acendimento e começar também a degustar charutos diferentes, brasileiros, porque eu comecei com os charutos brasileiros, eu estou aqui no Brasil, então eu vou começar realmente, coloquei na minha cabeça, eu fiz uma meta, eu vou fumar todos os charutos brasileiros, depois eu vou fumar todos os charutos da Nicarágua. Você começa a treinar seu paladar para entender qual a diferença entre um perfil de tabaco e outro. Nessa listinha do Brasil aí, quantos charutos Olha, você tem chifra? várias marcas de charutos brasileiros e começaram a sair várias marcas novas também, né, no mercado, começaram a entrar no mercado. Mas as marcas principais, como Dona Flor, todo mundo conhece. Uhum. Você fumou um Dona Flor, né? É, eu fumei, Fizemos um né. evento, você É, gostou do charuto, um charuto realmente legal, muito bom. Utiliza tabaco Mata Fina, Mata Norte. Tem outras edições também da Dona Flor, que utiliza um tabaco que chama Cubra, que é um tabaco diferente, de semente cubana, plantada aqui no Brasil. Então eu comecei com essas marcas, Dona Flor, Leite Alves, Denniman, são marcas muito conhecidas e têm um repertório muito forte aqui no Brasil. Comecei a degustar outras marcas também, porque tem outras, mas ó, para ser honesto, vamos aqui também falar mais uma vez, foi Diogenes Puentes, um charuto que chama Diogenes Puentes, uma, bitola que chama Patrícia. O cara, ele deu o nome da bitola ao nome da esposa dele. bitola é o charuto? É o charuto, o tamanho do charuto, quando o charuto charuto tem vários tamanhos, Tá. né, tem Petit Corona, Corona, Robusto. Aquele foi um tipo short Robusto. Short Robusto, um charuto realmente pequeno, só Aquele que a que gente estava no evento era um charuto re robusto. tá, Short Robusto, um pouco mais curto, tá. praticamente é isso. Tem maiores que aquele Tem então? maiores, tem o Toro, tem o Gigantes, tem Extra Grande, então Tá. cada país também dá um nome para a bitola, mas sempre, os países seguem um pitolário, vamos falar pelo números. Tem medidas, né, por exemplo, os Estados Unidos utiliza as medidas da polegada, e aqui no Brasil a gente utiliza a medida da Mi milímetro. milímetro. Milímetro, exatamente. Então era uma bitola que foi dada o nome, né, da esposa do cara, que ele utilizou um tabaco brasileiro, ele é um cara cubano, e fez um tabaco brasileiro muito bom, ele fez um blend legal. No momento, fumei o charuto, estava maravilhoso, fumei aquele charuto, foi meu primeiro charuto e cara, eu gostei muito. Então, praticamente, desde a plantação que eu estava vivendo com meu avô, até chegando para o Brasil trabalhando com as vendas de charuto, até o momento que eu cortei meu primeiro charuto e eu acendi, desde aquele momento até hoje, eu entrei nesse mundo e foi uma entrada sem saída, né, sem volta. Eu me apaixonei muito, comecei a procurar mais. Meus primeiros passos para aprender sobre esse mundo foi realmente o YouTube, né, depois comecei a procurar, eu achei alguns cursos online, né, são Uhum. gravados em umas plataformas que você entra,
e paga e você começa a assistir para você entender mais um pouco sobre esse mundo. E também comecei a fazer alguns, né, cursos presenciais, porque você estar presente no momento que alguém está explicando sobre esse mundo, ainda mais quando você está fazendo um masterclass, né, sobre o charuto. Fazer um curso de iniciante, isso é importante quando você está começando nesse mundo, mas Uhum, fazer masterclass algo mais profundo, né? Você precisa saber técnicas, saber diferentes entre tabacos de origens diferentes, Cuba, República Dominicana, Brasil, Honduras, tem vários países. E também, no final, você vai ter que saber fazer a harmonização. Então, isso aí é algo mais um pouco sensorial, um pouco mais complicado. Então, você vai ter que estudar muito realmente aprender sobre o mundo gastronômico, graças a Deus que eu gosto muito disso também, e o mundo das bebidas, você tem que fazer harmonização com várias bebidas, alcoólicas, sem alcoólicas, destilado, vinhos, tem que entender sobre tudo isso para você realmente ser um sommelier de charuto. No final, um sommelier de charuto o que é? Uma pessoa que sabe exatamente da história do charuto desde o começo até o final, sabe fazer o serviço, sabe fazer a harmonização e sabe criar uma carta de harmonização para um restaurante, para um lounge, e sabe fazer o serviço quando alguém chega para fazer fumar um charuto, você faz o serviço de corte, acendimento e dá, né, todos aqueles passos para quem está começando. Praticamente esse é o sommelier de charuto. e a Existe gastronomia te mais. ajudou, né, Claro, te claro. ajudou. Exatamente. Praticamente esse é um nível, tem uns nível mais em cima de sommelier de charuto, né, porque tem várias, vamos falar, competições que acontecem no mundo para um cara ser hombre habano, por exemplo. Hombre habano é um título que você recebe em Cuba quando você, concorre um tipo de campeonato. Quando você ganha, você vai ser um hombre habano. Hombre habano é um cara que é especialista em charutos cubanos. Claro, quando a gente fala no mundo charuto, as pessoas acham que os cubanos os charutos melhores do mundo, né. Uhum. Claro, hoje isso aí não está mais considerado assim, existe muitos charutos da Nicarágua, da República Dominicana, que são realmente está entregando, uma qualidade muito boa, né, e está batendo muito bem com os charutos cubanos. Charutos cubanos são charutos clássicos, tem aquela simplicidade, vamos falar, não é aquela complexidade. Existe complexidade de sabor de charutos cubanos, mas quando a gente fala de simplicidade, porque não tem blend. Charutos cubanos são puros, feitos de tabaco cubano 100%. Sim. Então, o tabaco nicarágua você vê sempre, mesmo que seja puro nicaragüense, né, às vezes entra, no blend um pouco de tabaco da República, um pouco de tabaco do Brasil, né. Então, por isso a complexidade vem não é só através do blend, mas também através do próprio tabaco da Nicarágua, da República, do Brasil. Mas o tabaco de Cuba, por exemplo, é um tabaco mais simples e tal. Que levou a gente para esse assunto é realmente a história, né, a história. Quando a gente fala da história, a gente começa a ver muitas ideias da minha cabeça, Total. né. Você falou de alguns charutos que você trouxe uma lista do Brasil, depois foi, mudando para Cuba, Nicarágua. Existe hoje um charuto que é o seu preferido? Olha, para ser sincero, eu gosto de todos os charutos. Uhum. Você pode me dar qualquer charuto, eu vou fumar com todo prazer. Não tem não tem, vamos falar: "Esse é o melhor charuto do mundo", Sim. não Aham. tem isso para mim. Uhum. Mas eu gosto muito do charuto do Monte Cristo. Monte Cristo é um charuto cubano, tem uma história muito interessante, e o Monte Cristo você conhece aquele livro, né, O Conde de Monte do Cristo. Aham. exatamente. Então é um livro que foi lido várias vezes nas fábricas de charuto, no momento que os funcionários, não é os funcionários, os torcedores, porque são profissionais de alto nível, Hum. quem faz o charuto são profissionais e receberam essa habilidade de fazer charuto de bisavô, e trabalha nesse ramo por muito tempo. Essas pessoas que eu levanto sempre o chapéu para quem torce o charuto e faz o charuto, quem cuida do tabaco na plantação, no momento da cura, da fermentação, até o momento que o charuto chega à mão, né, da pessoa que vai apreciar esse charuto. Então é uma jornada muito grande, mas para mim o Monte Cristo é um charuto que tem um carinho, né? Tem um valor para mim. Eu gosto muito as nuances do tabaco do Monte Cristo. É um charuto realmente tem um espaço aqui no meu coração, É, né. eu imagino que seja mais por uma questão que um espaço no coração, emoção, do que um Exatamente, sabor especificamente exatamente. melhor que o outro. Porque eu te falo isso, porque eu fumei na minha vida um único charuto, e o único charuto foi no evento que o Rick convidou. Aliás, Rick, muito obrigado de ter feito conhecê-lo e ter aberto a oportunidade de conhecer o mundo do charuto pela primeira vez, de um jeito, eu acredito que
diferente da maioria das pessoas. Por quê? Eu tenho amigos que fumam charuto e tal, mas eu nunca tive, vontade de fumar. Já até sentei na mesa, estava tomando alguma bebida, não vou me lembrar qual, e pessoas fumando e eu não, tá tudo bem. E no dia do evento do Rick, era um evento de degustação de charuto e uísque, eu falei: "Eu vou lá no evento do Rick, eu vou tomar meu uísque e tá tudo certo". Só que o que que foi diferente? Tinha um sommelier explicando. Eu acredito que a maioria das pessoas deve passar numa tabacaria, comprar o seu charuto pela primeira vez, acende para ver como que é e não deve ter tido a experiência que eu tive. Agora você falando a tua história do como que teologia ajuda muito para você ter o poder da fala, que foi incrível, foi uma narrativa, assim, perfeita, sensacional. Legal. Aí eu soube da gastronomia, então, a forma que você cortou as laranjas, como você dobra e coloca em cima do drink, então faz muita diferença isso. E agora a gente entende um pouco, porque tem gastronomia por trás também. E você, onde me pegou mesmo foi a hora que você falou sobre, cheirar a parte de fora do charuto e depois a parte de dentro. Você falou uma coisa muito importante, né, eu sempre falo isso na hora que a gente começa a fazer uma degustação. Uhum, Na hora que nós escolhe o charuto, vamos escolher o charuto primeira coisa pelo nível que você é no mundo de charuto, então você vai ter que fazer uma escolha certa. Se você está iniciante, você vai ter que começar com uma fortaleza. A gente utiliza muitas palavras, né, espanhóis, porque o mundo do charuto foi baseado muito, né, na Espanha, porque a Espanha foi trabalhando em Cuba, né? Espanha foi Cuba foi uma colônia, né? uhum, Espanhol da Espanha, e lá os espanhóis começaram a desenvolver esse negócio de fazer charutos. No começo, eles pegaram tabaco que estava na Cuba e levaram para a Espanha para fazer os charutos lá na Espanha, na Sevilha, exatamente na Sevilha. E lá tá, existe a primeira fábrica de charuto do mundo, na Sevilha. Então, tem muitas palavras de origem espanhol que uhum, você vai escutar durante essa conversa. tá bom. Então, quem está começando no mundo charuto começa com uma fortaleza ou força, a gente vamos falar força, suave, né? Então, essa é a primeira coisa, você está fazendo a escolha do seu charuto. As fortalezas do charuto são 5, a gente sempre fala isso. Então, suave, suave para média, média, média para forte e forte. São 5 fortalezas ou 5 níveis de forças. Hum, Então, não adianta você estar começando no mundo charuto, você pegar um charuto muito forte ou médio. Talvez isso afasta você do mundo de charuto. Porque quando a gente fala força, a gente está falando do nível da nicotina que existe naquele tabaco. Então, você vai pegar a primeira coisa, um charuto suave. Segunda coisa, vamos escolher uma bitola. Bitola é o tamanho do charuto, como nós estamos falando agora. Uma bitola que encaixa no seu tempo, né? Porque você vai agora sentar, descansar, desacelerar seu tempo, uhum, vai sentar na sua poltrona, tomar sua bebida e você sabe que você tem 40 minutos, 1 hora, 2 horas para você descansar. Então não adianta você pegar um charuto que precisa para queimar ele ou para degustar ele 2 horas, no momento que você apenas tem 40 minutos. Você vai chegar no metade do charuto, você não vai aproveitar, você não vai conseguir analisar o charuto desde o começo até o final, porque isso é muito importante aham, na degustação de charuto. Não adianta você falar para mim: "Abdu, não gostei da Dona Flor, porque eu fumei até a metade e eu não me agradou". Você tem que fumar até o final, depois você vai ter que dar a sua avaliação para o charuto. Essa é a uhum, primeira coisa. Então, você vai ter que saber exatamente quanto tempo você tem para você degustar esse charuto. Você tem 40 minutos? Vamos escolher uma bitola do robusto? 40 minutos dá para fumar um charuto de bitola robusto. Uma bitola, vamos falar de 110 milímetros por grossura, a gente fala engage, né, uma palavra inglesa agora, tá. de falar da grossura do charuto, e aqui a gente utiliza, a polegada em vez de milímetro. Estamos acostumados de fazer isso, porque muitos charutos também vêm no caixa com essa, medida, né, fala ring gauge 50, são A medi 50 frações da o polegada, né. comprimento vem em centímetros, porque é do Brasil, Milímetros, exatamente. Não é sempre, depende da e aí origem a do polegada charuto. é do Do diâmetro ali. Exatamente. Tá. Então vamos pegar um charuto robusto, a gente sabe que temos 40 minutos, por exemplo, para fazer essa degustação. Legal, esse é o primeiro passo já foi. A gente sabe que é o seu nível iniciante, seu tempo 40 minutos, agora vamos para o resto. Nós estamos indo para viver uma experiência sensorial, antes de tudo. Uhum, Então vamos começar com isso. A experiência sensorial é uma experiência que você vai precisar ativar seus 5 sentidos. Total.
Uhum, Primeira coisa, você vai utilizar o seu olhar, você vai fazer uma análise visual, você vai olhar para o seu charuto, você vai olhar para aquela anilha, né, aquele papel que está no charuto, que a gente chama de anilha, né, um rótulo, mais ou menos é isso. Você vai ter que olhar para essa anilha, você vê a arte, porque a anilha representa no final a história da marca. Né. Então você vai ter que ver essa beleza, não tem como. Você vai ver tem que ver ler o que está escrito nessa anilha. Muitas anilhas vêm com alguns termos que fala que esse charuto foi envelhecido, não foi envelhecido, esse charuto, por exemplo, foi fabricado para um país exclusivo, não foi. Então tem muita informação na anilha que você precisa ler mesmo, uhum, para você começar a fazer essa análise visual. Depois você vai para a capa, agora vamos tirar essa anilha ou pode manter, tirar ela no final, e vamos analisar o charuto em si, esse tabaco, como que ele é. Vamos analisar a cor da capa, se a capa tem defeitos, se a capa tem bastante veias de tabaco, sabe, da planta, da folha da planta. uhum. Tem Nessa hora aí eu falei: "Agora eu vou parar mais ou menos por aqui, né, né? não vou acender", mas continua aí. Exatamente. Então, as pessoas acham que é isso. Chegamos a isso, então agora vamos cortar e acender. Mas Hã, na verdade tem mais coisas para fazer. Depois que você termina essa análise visual, você começa a fazer uma análise olfativa. Você começa a sentir o cheiro da capa, sentir o cheiro do miolo. Isso é muito importante. Para você, por que é importante? Primeira coisa, você vai começar a receber convites para você degustar esse tabaco através dessa análise. uhum, O olfativo, algo muito relacionado com a memória. E a memória é algo muito relacionado com nossas emoções. Nossas emoções, algo muito relacionado com a nossa vida inteira, desde a nossa infância até o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, quando você começa a realmente sentir o cheiro daquele tabaco, a capa, a folha, isso leva você para outros lugares, para outros tempos, não tem como. E, sim. e no mesmo momento, você vai ter que tentar identificar essas notas, esses cheiros que você tá sentindo. Um cheiro de madeira, um cheiro de, couro, um cheiro de café, chocolatado, você vai começar a lembrar algumas coisas. Então tudo relacionado à sua memória olfativa. Depois que você passa da fase olfativa, você vai degustar o tabaco. Você vai para a fase degustativa. Aí você faz o seu corte e começa a fumar o charuto antes de acender. Você não acende, não coloca fogo nenhum no charuto. Ah, é Você começa verdade. só puxar, e a gente chama isso de cata-frio ou uma degustação a frio. Você começa só degustar o tabaco, deixar o ar passar pelo canhão do charuto, a gente chama isso de canhão, né? É o corpo do charuto. Hum, E você, quando o ar passa e você está puxando, você começa a sentir sabores. E você sabe, o gustativo relacionado muito com o seu olfativo. Então, praticamente, você está fazendo um ritual muito grande. Você está viajando no tempo, você está entrando na sua memória, buscando notas, buscando sabores. Isso é um ritual muito era sagrado, na verdade. Se você vai procurar a história do charuto, o charuto era um instrumento de um ritual sagrado dos, nativos americanos que estava na América do Sul, tanto na América do Norte também e no México, né, então no Caribe. Então, praticamente, nós estamos hoje praticando, sem saber, algo muito sagrado, era muito sagrado. E até hoje, quem fuma charuto, quem degusta charuto, eu não falo muito a palavra fuma, aham. porque fuma parece que é pressa. Aham, Agora, degustar é algo mais desacelerado, algo mais prazeroso. E realmente é degustação, porque você não vai queimando o charuto e fumando ele de qualquer forma. Você vai analisar cada centímetro que está queimando para você falar: nossa, agora o charuto melhorou. Agora o charuto tem uma certa evolução. Estou sentindo tal nota. Está tomando um pouco da sua bebida. Você fala: agora com essa bebida, essa parte do charuto ficou muito legal. Então, realmente, você está vivendo uma experiência única, porque até quando você pega o mesmo charuto que você sempre fuma, o charuto muda. Porque isso tudo depende de onde você está, com quem você está, o que você está conversando, como que está o ambiente, está calor ou está quente, qual a música que você está escutando, qual a bebida. Então, sempre a mudança existe. Até o seu humor, seu estado emocional, como você está, interfere muito nessa experiência. Então, cada charuto é uma degustação única. Depois dessa fase degustativa a frio, você acende seu charuto, né? hum. E você começa a degustar o charuto
né, com tabaco queimando. Você, de uma forma imaginária, separa seu charuto em 3 terços. Aí foi a hora que eu comprei tudo. Aham, exatamente. Aqui você caiu e você falou: "Agora eu vou começar a fumar charuto". Exato. Você fez seu acendimento, e o acendimento também tem técnicas, tem um jeito para você acender de uma forma certa, você não pode queimar o tabaco de qualquer forma. A gente respeita muito o charuto, como já falei, a gente respeita o charuto não é só porque nos gosta, porque tem uma história por trás e também, até que esse charuto chegou na sua mão, passou na mãos de mais de 200 funcionários. Até o charuto chegar na sua mão, não é menos de 200, de 2 anos. 2 anos é o mínimo. Cada vez que você leva mais tempo para produzir o charuto será melhor, e será com uma qualidade sempre superior, né, de questão de envelhecimento, de maturidade e tudo isso. Então E fica tem lá na fábrica, chama fábrica? Não chama chama a fábrica? fábrica, E fica lá exatamente. como envelhecendo como uma bebida também. Exatamente. Tem num gabinete Eu muito vi grande. uma lousa escrito cheio de número, tá, é um vídeo teu, e você foi visitar, e cheio de número de quantos dias, aí uma plaquinha em cima, Exatamente, eu estava, eu acho que eu sei o que você está falando, a gente estava na sala da fermentação. A tá. sala da fermentação, se a gente começar a falar da fermentação, precisa mais um episódio. Tá, não, a gente volta, a Mas gente a fermentação realmente tem uma, vamos falar, lousa grande na parede, e eles começaram a analisar que esse tabaco que está fermentando, quanto tempo foi fermentado, ele atingiu quantos graus de temperatura, por quanto tempo, qual tipo de tabaco, eh quando foi virado esse tabaco para a gente fazer uma fermentação mais uma vez? Porque o tabaco para, passar por um processo de fermentação, não é apenas 90 dias, é um processo que você vai ficar fazendo até que o tabaco ele para de subir a temperatura dele, né. Porque a fermentação simplesmente você coloca vários tabacos um em cima da folhas, né, ou maços de tabaco, você coloca um em cima da outra, e quando você cobre, desculpa aí, quando você cobre esse tabaco, a temperatura do tabaco começa a subir. sim, Subiu essa temperatura, atingiu 50 graus, você para, tudo que está embaixo vai virar para cima e tudo que está para cima vai virar para baixo. E você faz o mesmo processo 2, 3, 4, até a temperatura parar de subir. Por isso tem muita informação, eles têm que analisar muito isso, porque a parte da fermentação é a parte mais importante realmente, onde não existe no cigarro. A parte da fermentação é muito responsável de tirar muitas, substâncias tóxicas do tabaco, alcotrão, reduz a nicotina e melhora muito o sabor, fica muito mais equilibrado e mais redondo. tá. Então, continuando rapidinho aqui, a parte sensorial muito importante para você realmente viver uma experiência. Uhum. Começa com a parte visual, olfativa, degustativa, a frio, degustativa e queimando o charuto. Você começa a analisar a primeira parte do charuto, segunda parte do charuto, última parte do charuto, que a gente fala terços. Cada terço representa uma característica diferente. O charuto tem uma certa evolução, você começa a sentir isso e você começa harmonizar seu próprio charuto com 3 bebidas diferentes, né, porque cada parte ou cada terço do charuto pode harmonizar com uma bebida, com uma comida, com um momento diferente. Pô, eu fiz 2 naquele dia, foi um whisky, depois no final foi O um Negroni, né, não, foi um licor 43. Licor 43, verdade. Boa, esse Você é o único que pediu licor no final. Eu gosto muito de harmonizar o último terço com uma bebida doce, boa. um vinho tinto, um licor, é muito legal isso. Aí as pessoas falam: "Abdu, você utilizou agora a primeira coisa, né, o visual, você utilizou o nariz, você utilizou sua boca para você fazer a degustação, falta 2 sentidos". Realmente, o tato, essa é a primeira passa, né, primeiro passo na verdade, na hora que você vai pegar o charuto, é bom você realmente ter esse contato na sua mão, porque isso fala muito também sobre o charuto. Se o charuto está muito duro, está ressecado, não está, a capa está lisa, áspera e tudo isso você vai analisar através do tato. Tá. Agora fica faltando auditivo, né. A Aí gente é fa você, agora é você falando pra gente o que tem que fazer. Bom, essa aqui na verdade é mais um passo para você, ter certeza que seu charuto foi armazenado de uma forma correta, 100% correta. Porque o charuto, para você armazenar, para você fumar um charuto, ele tem que estar armazenado em um lugar que tenha uma temperatura certa e umidade certa. A temperatura não pode passar de 18 graus, 19 no máximo, não pode passar disso.
e a umidade tem que ser entre 65% até 75%. Então, na hora que você pega um charuto na tabacaria, se não tiver essas condições para armazenar um charuto, você simplesmente pega esse charuto, aperta um pouco, você vai sentir se ele está ressecado ou não. Para você ter certeza, coloca ele perto da sua orelha e aperta. Se ele começou a mandar um som de folhas quebrando, então é o tabaco muito ressecado. A tabacaria não está armazenando o seu charuto, né, que você está comprando de uma forma correta. E isso vai influenciar muito, né, na sua experiência, porque na hora que você fuma um charuto ressecado, você vai ter problemas. Primeira coisa, o charuto começa a rachar, a capa começa a abrir, o tabaco mesmo, ele começa a ficar seco, ele perde uma quantidade de água e o mais importante, ele começa a perder uma quantidade significante e muito, muito importante isso, de óleos essenciais. Porque o tabaco, a folha de tabaco, ela carrega óleos essenciais. Uhum. Mesmo depois da cura e a fermentação, os óleos essenciais começam a ficar cada vez maravilhoso, cada vez bem melhor, né? Então, na hora que você armazena esse charuto em um lugar que não tem essas condições, você vai fumar um papel, um tabaco ressecado, um tabaco que não tem sabor, não tem óleos essenciais, E não deve queimar mais rápido também. sem dúvida, E aí exatamente. a história Aumenta a combustão, sobre, fumaça quente, fumaça fria, né? Tá, exatamente, entendi. exatamente. Então a Imagina, hora que você colocar no ouvido e sentir, quebrando, você avisa e fala: Troca pra mim", é isso? troca para você ou Tá. realmente, na verdade, nem a troca às vezes ajuda, porque onde está esse Porque charuto, tem todos os charutos serão iguais. entendi. Então, hoje, na hora que você quer comprar seu charuto, é muito importante saber se está comprando em um lugar que tem um armazenamento muito adequado. E eu vi que você tem uma não é uma geladeira, né, é Tipo isso, né, um um umidor a gente frigobar, um fala, umidor. né, Uhum. umidor de charuto, a gente temos um umidor elétrico, né, tem várias marcas hoje no mercado, e você pode comprar um umidor elétrico, tanto um umidor, na verdade, que não é elétrico, você consegue, de uma forma hoje tem muitos acessórios para você armazenar seu charuto de uma forma certa, tem Uhum. umidores de caixas que são feitos de cedros, né, 100% cedro, você coloca seu charuto, você coloca um sachê, né, para manter a umidade e você coloca em um lugar que ele tem uma temperatura estável, né, que não vai Dentro daquele celofane daquele plastiquinho, ele fica sem lá. problema, Uhum. fica lá, porque na verdade não é plástico, você falou a palavra certa no começo, é celofane, né, é Tá. um papel de celulose. Aquele papel de celulose ele permite que o charuto ele troca temperatura e umidade com O o ambiente. ambiente externo, exatamente. Por isso não é plástico, o plástico ele não permite fazer isso. E o charuto a gente fala muito que é um produto higroscópico, é uma palavra certa para a gente falar sobre o charuto, que é um produto que ele permite uma certa troca entre o ambiente externo ou qualquer produto que está ao lado dele e ele. Por exemplo, se você coloca 2 charutos um ao lado do outro, um charuto que tem uma fortaleza muito alta, tem capa escura, por exemplo, ele muito forte, e um charuto do lado dele diferente, de origem diferente, que seja leve. Hum. Você vai ver que esse charuto que está do lado dele, que é leve, começa a puxar um pouco da característica do outro. Se você colocar um pouco de alho do lado do charuto, o charuto fica com sabor de alho. Perfume, sua mão tem perfume, o charuto fica com sabor de perfume. Então tem todos esses detalhes também. Então, o charuto ser higroscópico, ele pega qualquer aroma e qualquer temperatura, né? E qualquer outro sabor também do lado dele e também, no mesmo tempo, ele exporta para quem se ele foi, né, guardado ao lado de um produto que ele tem menos potência, né, de aroma e sabor, ele manda. Então, o charuto higroscópico, por isso tem que ser guardado dentro do celofane e um papel de celulose, que permite essa troca. Massa, que aula, hein. Exatamente. Não, muita Aula. informação, né. É, muita aula, mas eu acho que vale a pena sim. Vou voltar agora lá para a parte que você veio para cá. Aliás, uma pergunta, você como que veio para cá? Veio sozinho? Quando você veio da Síria para o Brasil? Bom, é uma história realmente até dá para escrever, né. Não, mas, Mas veio só para eu entender, você veio sozinho ou veio com mais gente para cá? bom, eu vim sozinho, sem Veio minha sozinho? família, Tá, mas eu vim com a minha esposa, e a minha esposa é brasileira. tá bom, Infelizmente hoje não estamos mais junto, tá. mas, Achou um amor melhor que é o charuto na agora. verdade, é Tô o charuto. brincando. Você falou, tá bom, tá falado. Eu gosto muito de ficar com os charutos mesmo. Boa. Mas, eu cheguei junto com ela Caraca. estava na Síria, a Tá. gente estava eu estava estudando, ela também estava estudando lá, conhecemos
um do outro lá Hum, e casamos na Síria. Isso foi em 2010. E depois ficamos alguns anos na Síria. Quando a guerra começou a piorar lá na Síria, uhum. a gente decidimos vir para cá. E é assim que eu vim para o Brasil, né. Boa. Ficamos um bom tempo junto, depois infelizmente não deu certo aí para continuar, você sabe como que é a vida, né. Super, super. É isso, Massa. Massa assim, né, a vida continua e, enfim, temos novas paixões, novas é coisas, isso, massa. exatamente. Eh, Aí você veio para o Brasil, entrou na começou a vender, comercializar os charutos, eh, fumou seu primeiro charuto, gostou disso, então você já estava ganhando dinheiro com charuto, com tabacaria. Como que foi daí para virar um sommelier? Foi um salto rápido? Como que foi? Você decidiu ser um sommelier? Como que foi? Na verdade, na hora que uma tabacaria já começa a vender charuto, na minha opinião, Uhum, a pessoa que está vendendo charuto para você na tabacaria tem que ser sommelier. E hoje para ser sommelier de charuto, não é algo muito difícil. uhum. Realmente você participa em um curso só para você saber o básico, isso permite que você já seja um sommelier de charuto. Pelo menos você já conhece origens de tabaco, países produtores, marcas de charuto. E para você sommelier também, você tem que degustar os charutos, vários charutos, para você dar uma opinião certa e sincera para o seu cliente. Uhum. Então, desde no momento que eu trabalhava na tabacaria, eu era, sem fazer um curso, mais ou menos um sommelier. Tá. E Mas se o sommelier está dependendo de uma diploma, aí vamos falar que eu virei sommelier depois que eu saí da tabacaria, porque comecei na verdade um pouco antes que saí da tabacaria, né, porque comecei realmente a participar em fazer alguns eventos, né, fazer alguns eventos e, comecei a participar em alguns cursos. era aqui Pra em São José mesmo que você Não, veio? foi em São Paulo, na Tá. verdade. Uhum. Onde eu aprendi um pouco mais sobre o charuto foi uma pessoa que conhece muito sobre esse mundo, né, uma autoridade, respeito muito. Mando um abraço para ele, Cesar Adames, é o meu Vamos. mestre. Esse cara, ele conhece muito sobre esse mundo, ele não só conhece sobre o mundo do charuto, bebidas, destilados, whiskies, um sommelier de alto nível. Eu aprendi com ele. Também eu aprendi com um cara que chama Walter Sais, mas de uma forma online. Walter Sais, para quem até você, Pedro, se você quer conhecer um pouco mais sobre o charuto, Walter Sais, ele é um campeonato do Habanos SA, sabe, um Uhum. campeonato de Cuba, o primeiro brasileiro e único brasileiro que tem esse título, né. Tem outros brasileiros que eles são realmente também envolvidos muito com habanos, né, podemos dar vários nomes aqui, mas o único realmente pessoa que ele conquistou esse título, foi o Walter Sais. O Walter Sais ele tem no YouTube masterclass sobre o charuto, só Boa. coloca Walter Sais, aparece para você. Eu aprendi com ele também muitas técnicas e muita coisa, e as outras, né, outros conhecimentos que eu já recebi, foi através do estudo próprio. Também tem um curso online também muito legal, eu indico muito, né, de uma plataforma que chama CSA, Tá. Seeger Academy Sommelier, também numa plataforma que tem não só apenas sobre o charuto, né, sobre bebidas, sobre se você quer ser barista, tudo isso. Então eles ensinam gastronomia, bebidas, charuto, uma plataforma muito completa também sobre esse mundo. Então praticamente aprendendo sobre isso e também você vai ter que ter a sua própria, né, vontade de estudar e aprender e conhecer. Então também livros, você vai ter que comprar bastante, começar a ler, assistir bastante vídeos, não é dos brasileiros fumando charuto também, porque não é apenas o brasileiro fuma charuto. Uhum. Você tem que assistir alguns vídeos dos Estados Unidos, hoje os Estados Unidos é o maior consumidor de charuto no mundo. Você tem que assistir vídeos dos mestres e sommeliers dos charutos americanos, europeus também, isso é muito importante para você enriquecer seu conhecimento. Praticamente tudo vem, né, de um pacote muito grande esse conhecimento e vamos, né, cada vez estamos aprendendo cada vez mais ainda. Com certeza. Nunca vai chegar no momento e você fala: "Vai, eu sou o cara", não existe Não isso, né. existe, né. E você, comercializando isso, foi para algum momento você saiu, e aí, e pelo que eu entendi, foi uma necessidade primeiro de necessidade de um cigarro, não encontrou um cigarro, foi atrás disso, descobriu o charuto trabalhando, porque era o que você conseguiu trabalhar no começo, e aí foi para o mercado estudar mais, só que você saiu da tabacaria. E aí, eh ainda era uma necessidade, porque agora você já tinha a sua paixão de charuto, precisava trabalhar porque os boletos
chegam na Síria, chegam aqui no Brasil também. Exatamente. E você deve ter continuado a fazer isso. Estudando, como que foi a primeiro momento? Saiu daqui, já criou teu evento? Porque eu só tô falando isso porque tem muita gente aqui que vive trabalhando no CLT, a gente tem muita gente no network do digital que já fatura, e tem muita gente que tá no CLT e quer viver da paixão, e eu gosto muito de falar que a internet permite você viver da sua paixão. Legal. Mas conta da sua história, porque até então não tinha internet, eu imagino que você não estava utilizando ela, mas tinha uma necessidade de faturar e ao mesmo tempo, por sorte, era o que você já tinha uma paixão. E aí, como que foi para o mercado? Como que você começou a ganhar dinheiro com isso? Abriu uma outra tabacaria? Como é que foi? Você sabe, né, na hora que você quer empreender, que você ser seu próprio dono, uma Uhum, pessoa que tem a sua própria empresa, você vai ter que arriscar. uhum, Você vai ter que entrar em uma aventura, você vai ter que largar tudo que você, conhece sobre salário seguro que cai na sua conta todo mês. Você tem que criar sua coragem e utilizar muito bem seu conhecimento para você encarar esse mundo e começar a fazer seu trabalho. E realmente foi assim. Também vamos falar que o destino, ele foi muito meu aliado, né, foi muito bem, assim, andando do meu lado. Hã, Em um dos eventos que eu fui convidado uma vez, eu conheci uma pessoa, uma degustação de charuto, eu ainda estava trabalhando na tabacaria, na verdade foi o último ano que eu estava trabalhando na tabacaria na época. Eu conheci uma pessoa em um dos eventos meus, era uhum, uma pessoa que ele tem uma agência de marketing, ele interessou muito pelo conhecimento que comecei, né, expressar, falar um pouco sobre o charuto e tal. Eu era um pouco mais tímido, né, não falava muito e tal, mas ele sentiu essa paixão que eu tenho pelo mundo de charuto. Então uhum, ele veio me abordando, falando para mim: "Abdu, você é uma pessoa, primeira coisa, tem uma história muito interessante, veio da Síria, uhum. guerra, É. casou com uma brasileira, veio para cá, Uhum, não está mais, trabalha em tabacaria, começou a trabalhar, então difícil realmente você falou, tem boletos para pagar, tem uhum. responsabilidades. Total. Eu tenho uma filha que tem 11 anos, vou mandar um abraço para ela, eu acho que está assistindo agora. Maria, tudo bem?" Maria, massa. Parabéns pelo seu pai. E, me convidou para a gente tomar um café e conversar um pouco sobre esse mundo. Ele falou: "Abdu, você tem esse potencial, vamos lá começar a fazer o trabalho. Posso falar o nome da empresa aqui, não tem Lógico, problema". lógico. Eu comecei a trabalhar com um amigo meu, que hoje é meu sócio, chama Marcelo Escobar, da uma empresa de marketing que chama Vertex, e uma empresa especializada em marketing, né. Tá. Então o cara realmente foi analisando muito bem, tudo que eu tenho de conhecimento, tudo que eu tenho de, vamos falar, de habilidades, e começamos a produzir juntos conteúdos sobre o charuto. E aqui foi o começo meu no mundo digital. Boa. Foi primeira coisa no Instagram. Ele tem um estúdio assim, igual do seu estúdio. Hum, Compramos uma poltrona, colocamos um cinzeiro do lado. Ele falou: Abdu, o palco tudo seu. Começar a falar. O que você quer falar? Traz o texto que você quer falar e começa. E comecei a falar realmente sobre a história de charuto, onde começou tudo isso. Então no meu Instagram até hoje esses vídeos são disponíveis. Você pode entrar, você pode ver a história de charuto que eu gravei com a Vertex. Depois falei um pouco sobre a diferença entre charutos cubanos e não cubanos, como cortar charutos, qual a diferença de vários cortes, quais as diferenças entre vários jeitos de acendimento de charuto, e começamos a produzir vários conteúdos. Mas isso aí, depois de uma semana, começou a bombar e lançamos nessa plataforma nosso primeiro evento, que foi na Truina Pizza, que fica na Alphaville, né? Na Urbanova. Urbanova, Sim, exatamente. Fizemos nosso primeiro evento lá. Escolhemos um charuto de alto nível, um charuto muito bom, que hoje é uma marca que chama El Sétimo, uma tá. marca muito reconhecida da Geneva, da Suíça, que eles utilizam tabaco da República Dominicana, Costa Rica, e faz charutos de alto nível, realmente charutos que vamos falar, quem conhece o mundo charuto, são ao mesmo nível dos charutos do Davidoff, Arturo Fuente, Opus X, esses charutos. Tá. Maravilhoso. Fizemos então o primeiro evento com esse charuto, fizemos uma harmonização também com vinhos brancos e espumantes, né. Tinha um vinho tinto, mas, a gente sabe, né, quem fuma charuto, que o vinho tinto às vezes não harmoniza muito bem, mas mesmo assim seguimos com nossa degustação e foi um evento muito elegante. Se você entra hoje e vê esses vídeos sobre esse evento, você vê que esse evento
quem participou fala que foi o evento de charuto mais profissional que já foi feito aqui na cidade. Nossa. Depois disso, começamos a fazer outros eventos em outros lugares, começamos a fazer parcerias com outros estabelecimentos e restaurantes que têm um espaço onde você consegue degustar um charuto. Porque, infelizmente, charuto você não consegue fumar em um lugar fechado, né? Então você precisa de um lugar externo, um lugar que não incomoda ninguém, fumar seu charuto. Truína tem esse espaço na frente da pizzaria, fizemos um lugar muito bonito, colocamos um tapete vermelho lá, o aquecedores, fizemos umas mesas bonitas, tinha um saxofone tocando um jazz no momento, fiz uma apresentação muito legal também sobre o mundo de charuto, o que que é um charuto. Eu falei exatamente o que eu estava falando para você sobre essa experiência sensorial, como você, pode viver, como você faz o corte, o acendimento, faz a escolha de charuto, depois comecei a falar sobre a própria marca, o El Sétimo, o que que é El Sétimo? Esse charuto que nós estamos degustando hoje, qual o perfil dele? O que ele vai representar durante a degustação? Então fizemos um evento, começamos a fazer outros eventos no mesmo tempo, assim, mais para frente, e aqui foi o estouro, vamos falar, né. Vários eventos aqui em São José, depois as outras cidades, né, que estão ao lado, igual Taubaté. Em Jacareí eu acho que nunca fiz nenhum evento, mas em Aí o Taubaté convite eu fiz, Jacaraí. exatamente, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Mogi eu vi que fez no Clube Med. Exatamente, exatamente, fizemos uma degustação no Clube Med. Hoje nós estamos trabalhando com uma assim, depois de essa carreira começou a andar, e começamos a trabalhar de eventos, começamos, procurar, né, de levar essa experiência para ser cada vez mais elegante e mais requinte, né. Então o Clube Med é um lugar muito legal para a gente fazer esse trabalho. Total. E aqui sugeriu a ideia da nossa empresa que nós temos hoje, que chama Gran Clube. Gran Clube é simplesmente um clube de apreciadores de charutos, Uhum. onde tem, eh, primeira coisa, espaço para fumar charuto em vários lugares. Certo. Começando de São José, temos o nosso lounge aqui em São José, onde Hum. você consegue degustar o seu charuto, que chama Gran Clube Lounge, e também temos o nosso espaço em todos os clube médios aqui no Brasil. É mesmo? Exatamente. Então, no Rio das Pedras, no Ah, que Trancoso, aqui em massa. Mogi das Cruzes, você, chega lá, o Gran Clube está presente, Ah, com nossos sensacional. charutos que nos Eu sou muito representa, fã do né. Clube Med. Que legal. Um dia Cara, eu vou convidar você então, aqui tem um convite até para você, que para nós massa. degustar um charuto lá, vamos fazer um evento, fazer uma degustação lá mais uma Vamos, vez. vamos. E depois começamos também a sair para outros lugares, por exemplo, Campos do Jordão tem muitos lugares onde deixamos nossos charutos e onde eles oferecem, esses estabelecimentos, lugar para você degustar um charuto. Então nós não podemos deixar charuto em qualquer lugar, tem que ter um espaço, né, para você fumar um charuto. E aqui sugeriu a ideia do lounge também, né, porque Sim. na hora que nós começamos a fazer as nossas degustações e nossos eventos aqui em São José, E eh normalmente vai um iniciante para esse evento. É o na verdade, não é necessariamente, mas atrai muito o iniciante, uhum, porque o iniciante, quando vê uma propaganda nas redes sociais falando: "Hoje vai ter um evento de charuto", uhum, uma pessoa que me segue ou segue outras pessoas que são sommeliers ou degustam charuto, ele vai ter essa curiosidade de saber como que é. uhum, Porque nós falamos, você lembra daquele evento que você foi convidado pelo Rick, lá uhum, no nosso lounge? Você lembra? No momento que você chegou, eu cheguei com o meu charuto, eu espalhei os charutos assim, eu comecei a divulgar, né, dar para cada um o charuto dele, e fiz uma palestra muito rápida, né, sobre o mundo do charuto. Falei que o charuto é algo relacionado muito ao poder, a sua carisma, sua personalidade, diz muito quem você é. uhum, Até no mundo, quem degustou charuto no mundo sempre foi uma pessoa que fez sucesso. uhum, Vamos começar com Winston Churchill, vamos para Fidel Castro, Sigmund Freud, né? Até atores grandes como Sylvester Stallone, entre outros, né? Pessoas fumaram charuto, degustaram charuto durante a vida deles, uhum, e eles são grandes pessoas, são âncoras, né? São pessoas realmente que têm grande valor. Então, o charuto, quando você começa a publicar sobre algum evento, uma pessoa que por fora vai ver, vai falar: "Nossa, o charuto é uma coisa muito chique. O charuto é uma coisa muito legal. Eu quero degustar, eu quero participar, eu quero pelo menos saber como que é". tal. Porque tem uma certa etiqueta, assim como o mundo do vinho, né, tem uma certa etiqueta, de como servir o vinho, como degustar, desde que você, girar a taça, começar a sentir aroma, Uhum. fazer aquela degustação, né. Mesma coisa o charuto, então as pessoas vão também para aprender sobre esse mundo, para saber exatamente como eles
Se um dia você vai para um lugar, você quer fumar um charuto, pelo menos você vai saber como você vai agir, né. Isso é Sim, muito sim. importante. E hoje a cultura do charuto cada vez está ficando mais divulgada, né. Graças a você aqui em São José, porque eu vi que tem E tem vários eventos vários acontecendo sommeliers aqui. também, né, além de eu também, são pessoas que tá divulgando, né, Sim. essa cultura. Mas de verdade, assim, eu tem algumas habilidades que a gente consegue ter, mas na hora de expressar é diferente. E a sua comunicação realmente trouxe uma narrativa diferente que eu imaginava. Eu imagino que eu tive sorte de ter sido você, porque poderia ter sido outro sommelier que sabe tanto quanto você, ou talvez até mais, que existe, Exatamente. que não transmitiu da forma que você transmitiu, porque de verdade eu saí de casa sabendo: "Eu não vou fumar", e eu fumei. Então foi um negócio muito interessante. E a hora que me pegou foi quando você falou, teve alguns momentos, né, porque vai aos poucos, você vai entrando na narrativa, né. E Certo. aí quando eu já estava fumando, você falou ainda sobre o controle do tempo. O cara que fuma charutos tem o controle do tempo. E o empreendedor é uma pessoa que ou ele tem controle do tempo ou ele perde para todas as demandas que ele tem. E foi um momento que a gente separou da nossa vida por 3 horas pra fumar e foi assim, eu não imaginava que ia acontecer mesmo. Mas vamos voltar lá. Quando que você começou a entender que tinha dado certo? No primeiro evento você já falou: "Funcionou e vamos continuar fazendo", porque, eh, você poderia ter tentado fazer um evento e não funcionou, e imagino que deu certo, mas como que foi isso aí entre sair, estudar, alguém te chamar para fazer um evento e você realmente, eh fazer o evento e mais, levar o público, pelo que eu entendi, foi os conteúdos que você foi construindo e abriu, uma audiência para levar para o evento, foi isso? Foi exatamente isso, né, é um trabalho muito grande da Vertex, primeira coisa, atrave no meu Instagram, né, Uhum, ajudou muito. Primeiro evento foi divulgado em várias revistas também aqui na cidade, boa. as pessoas começaram a entender que existe, né, um lugar que você consegue fumar charuto, existe eventos, existe umas pessoas que entendem sobre o assunto, então vamos aprender um pouco sobre isso, e começamos a lançar outros eventos, um evento atrás do outro. Claro, se você vai comparar isso com a estabilidade que você vai ter, no lugar que você trabalha e receber um salário fixo, no começo não vai dar a mesma coisa, né, vai Total. ser muito difícil. Uhum. Mas então para a gente aumentar realmente esse negócio, você vai começar a entrar na área de venda de charuto, e depois veio a ideia de nós ter um lounge. Porque infelizmente hoje você fuma nos lugares que tem área externa, você não fica satisfeito 100%. Primeira coisa, a cadeira às vezes não está muito confortável, tem pessoas que incomodam ao seu lado, o espaço está muito frio, está muito calor, então não é sempre o lugar adequado para você fazer a sua degustação. Então por isso existe, uma necessidade para ter um lounge aqui em São José. Por isso abrimos o nosso lounge Que fica e na Vila Ema, na verdade, fica perto ao Shopping Oriente, né. Ao tá? Shopping Oriente tem um espaço lá, e a gente degusta nossos charutos lá, vamos fazer uma inauguração, eu acredito daqui 2 semanas vamos inaugurar o espaço, e vamos divulgar um pouco mais sobre isso. Então o lounge vamos falar que ele virou a empresa. Sim. E os outros lounges que nós temos também, porque cada vez que você colocar seus charutos hoje eu represento 2 marcas aqui, no Brasil. Grand Club não é apenas uma empresa que tem espaços para você fumar charuto, mas também eles têm os charutos exclusivos deles. Nós trabalha com marcas exclusivas. Primeira coisa, uma marca brasileira que chama Pérez Rodrigues, uma marca brasileira feita com tabaco que chama Cubra, que falei para você, é uma semente cubana plantada aqui no Brasil. Uhum. E também tem uma marca da República Dominicana que chama Royal Crown, uma marca que tem dela hoje 5 bitolas diferentes, cada bitola tem um perfil diferente, e a gente representa hoje essas 2 marcas. Eu represento hoje essas 2 marcas e eu sou sócio nessa empresa da Gran Clube. Hoje somos 3 sócios no total. Então, a sua empresa vira o lounge, vira o evento, o Uhum. próprio evento ele é a sua empresa, a sua renda vem através de tudo isso. E o digital sempre está ao meu lado. Hoje Uhum. estamos fazendo aqui um podcast no YouTube, Total. o Instagram é a ferramenta principal que eu utilizo, tem o blog também que eu escrevo sempre, tenho meus artigos que eu falo sobre o mundo de charuto no meu blog. Vou colocar na descrição, tem o perfil dele aqui embaixo, mas vou colocar o site, o blog. Maravilha, Boa. exatamente.
E também, né, as outras redes sociais, infelizmente, não são muito fortes aqui no Brasil. Facebook, Twitter ou X hoje, né, Uhum. por exemplo, não são muito forte hoje, mas a gente mesmo assim publica tudo que dá para compartilhar todo o conteúdo que você faz nas outras redes Total. sociais, nas outras também, né. Então, praticamente, estamos utilizando muito esse meio digital para a gente divulgar mais essa cultura. Isso é 100% importante e sem esse caminho, não teremos esse resultado, não tem como. Total. Então, para você chegar para as pessoas e aparecer, e as pessoas saber que você existe alguém que trata o charuto dessa forma, e representa o charuto dessa forma, você precisa chegar para um número grande, é só através da rede social. E o muito importante, sempre eu pensei nisso, desde que eu entrei até hoje, é você seja você. Isso que eu ia te perguntar, se você fosse falar alguma coisa que você aprendeu, porque pelo que eu entendi, estrategicamente as redes sociais vêm através da Vertex. E Exato. você tá o seu rosto lá, mas mesmo assim você está vivendo o dia a dia deles. Então, na tua opinião, a coisa mais importante hoje para você no Instagram é ser você mesmo? Isso é o mais importante para qualquer pessoa, eu acho, Uhum, para que ele quer criar um conteúdo digital. Ele quer começar a carreira dele e quer se divulgar através dos, né, redes sociais. Ele seja natural, seja ele mesmo, certo? porque não adianta você ser uma cópia, né? Se Não. na hora que você vai copiar uma pessoa, acredita que isso não vai dar certo. Pode dar um sucesso por um tempo, depois não vai continuar. Você mesmo não vai passar uma confiança para quem você tá com quem você está falando. Cada vez que você vai falar na frente da câmera, você tem que entender que você tem que falar do jeito que você tá, cara, não tem como, você tem que ser você. E você tem que falar com toda a sua vontade, então não adianta você copiar alguém. No mundo de charuto tem muitas pessoas, infelizmente, que copiam outras pessoas, que são autoridades no mundo, e Uhum, não são brasileiros, ou às vezes são brasileiros, né. E, vou segurar o charuto do jeito que aquele cara segura e eu vou falar do jeito que aquele cara fala. uhum. Não adianta, você vai ter que ter sua personalidade, sua energia, falar do jeito que você, conversa na frente do seu espelho. Total. A gente passa por isso, né. Eu também Exato. faço evento aqui, não adianta a gente ficar no Instagram falar de um jeito, no YouTube falar, e aí vai chegar no dia, você não é aquela pessoa, aí não e as Exatamente, pessoas você se não consegue conectam ser com ator o você. mesmo o tempo inteiro. É, não dá. E a gente vive quando a gente faz evento, você inclusive fica à frente das pessoas ou as pessoas em volta, não dá, a gente se coloca à prova, a fogo quando a gente está em cima do palco. Então realmente, essa dica é muito boa para quem está começando. Uai, se você precisar nos seus primeiros vídeos copiar alguém para você fazer, tá tudo Tá bem. tudo bem, né, é o começo, eu É, entendo, com mas certeza, assim mas que o você puder caminho se libertar disso e fazer o teu próprio vídeo, é bem provável que vai funcionar muito mais e vai conectar no longo prazo com a tua audiência, e longo prazo é um jogo muito massa quando a gente fala de paixão, né, porque, exatamente. cara, evento eu não vou largar nunca. Provavelmente charuto você não vai largar nunca, então é uma coisa que é construído. O que é diferente, né, o charuto tem uma linha do tempo só para ele estar pronto 2 anos, e aí as pessoas querem ganhar dinheiro na internet de um dia para o outro. Então toma cuidado aí galera, que vocês quiserem, jogar um jogo do amanhã, tá tudo bem também, mas uma hora tenta mudar para ir para um jogo de fazer o que você gosta, usa a internet a seu favor, e ele não fui eu que falei, ele falou que fez os vídeos e assim lotou um evento, que foi o evento que foi um marco aqui em São José como um dos melhores com questão de qualidade. Então, a internet fez diferença aí, Fez a total. diferença, além disso, Pedro, o internet não é só divulgar você. Hã? O internet, ele cria relações hoje em dia. Sim. Vamos falar agora do networking. Uhum. Eu percebi, hoje depois de 2 anos trabalhando como sommelier exatamente desde que eu saí da tabacaria até hoje, vai chegar aos 2 anos. Eu percebi durante esses 2 anos que o charuto é apenas o começo, viu. Era apenas o começo. Apenas o começo, é uma frase que até dá para colocar em cima de uma anilha de um charuto, sabe. Porque isso essa frase é muito importante. No momento que você vai começar a fumar um charuto, degustar um charuto, comprar seu charuto, começar a participar em uns eventos, você vai pelo seu prazer total, pelo conhecimento que você está buscando sobre esse mundo, para você saber exatamente como funciona isso. Uhum. Mas hoje em dia, tem muitas pessoas que participam no evento de charuto, às vezes não é pelo charuto, às vezes pelas Pelas pessoas que eles vão pessoas. conhecer no evento de charuto. Porque dá acesso, né, o Não tem charuto dá acesso a pessoas,
Porque dificilmente uma pessoa, que não tá buscando ascensão, não estaria fumando Mas charuto sabe o por que? Eles caem no amor do charuto, porque ah, eles percebem que o charuto foi o caminho para levar eles para fazer esses contatos. E eles começam a degustar charuto através de uma, vamos falar, um trabalho muito bom de um sommelier que começar a representar para eles o charuto e falar para eles é assim, então o cara não vai afastar da experiência. hum, Ele vai indicar o charuto certo, então o cara ele começar a realmente gostar do charuto. Mesmo que o cara ele não tá chegando pro evento para degustar o charuto, ele tá nem aí para isso, mas hum, na hora que ele tá fumando o charuto, ele tá fazendo aquela conversa, aquele networking com uma pessoa, ele vai começar a gostar o próprio charuto. Daqui a pouco ele percebe que ele precisa para fechar um negócio sentar em um lugar e fumar um ancora. charuto. Hum, Exatamente. Então, praticamente, o charuto virou uma ferramenta hoje em dia. Uma sim, ferramenta para você fechar um negócio, para você sentar e relaxar, para você ter o seu prazer, mas também para você conhecer outras pessoas. Muitos amigos meus fecharam muitos negócios através dos meus eu eventos. tenho certeza. Então, muitos Porque te dá tempo ali, né. exato, e outros eventos, dá tempo para conversar e conhecer a Hum, pessoa. E sempre a conversa do negócio, ela vem, vamos falar, no segundo plano. Todo mundo lá no momento do charuto tá falando coisas de charuto, às vezes coisas da vida, coisas, sabe, normais. Todo mundo tá fazendo fumaça, porque o ato de você, esse hábito de fazer fumaça, só de puxar e soltar fumaça, isso tranquiliza muito você. sim. Tudo aquele estresse, se você chegou para um evento meio com vergonha, não sabe onde sentar, tal, sabe? Na hora que você senta, corta seu charuto e começar só a soltar fumaça, conversar com alguém do seu lado e tal, você fica um pouco mais relaxado. A nicotina faz isso. Então, e bom que é uma nicotina que você não traga, né? Bom isso a gente falar para quem está assistindo hoje, o charuto não traga igual cigarro. Hum, Então você segura um pouco a fumaça na sua boca, solta, mas através da saliva da sua boca, você recebe um pouco da nicotina. Essa nicotina abaixa um pouco sua pressão, não é aquela pressão que cai, né? Mas você abaixa um pouco a sua pressão, fica relaxado e começa a conversar. E a conversa do negócio talvez veio depois do evento, troca de contato, sim, ou às vezes no momento. Então, se você está falando hoje de networking, o charuto é uma ferramenta para isso. E o nosso lounge hoje em dia é um centro de negócios. Não é apenas um lugar para você degustar charutos. Você chega lá, você vai achar uma variedade muito boa dos nossos charutos que nós trabalha hoje, tanto da Pérez Rodrigues e da Royal Crown, tem que ficar um pouco mais perto aqui. boa. E também eu relaxei só de falar charuto, você viu? Eu encostei e tal, E eu parece tô que eu estou acompanhando. fumando um charuto aqui. E depois, né, depois que você realmente começa a degustar seu charuto, escolher a sua bebida, conversar um pouco, você vai ver que o lounge é um lugar que onde você vai fechar um negócio, vai conhecer uma pessoa nova, e é assim que vai, né. Então o charuto realmente hoje é uma ferramenta Temos e perguntas e aqui. um prazer, né, muito Sim. legal. Ah, manda um abraço pra você e a sua Ah, filha. que legal, que legal. Boa, muito bom, muito É, tá bom. fazendo comentários, né? É, Ah, que sim, temos legal. perguntas aqui, tem várias É perguntas. mesmo? Excelente oportunidade de aprender sobre a história e a arte de apreciar charutos, Cláudio Matsui. Valeu, Cláudio. Oh, maravilha, meu amigo Cláudio. Boa, Elohim. Eh, Fred perguntou: "Isso quer dizer que precisa estar macio? Onde em São José dos Campos eu compro um charuto?" Eu não posso falar aqui por conta do YouTube, mas clica no Instagram dele aqui embaixo, que você consegue falar com ele e Com ele certeza, te claro. indica, beleza? Sol Mohamed, te amo muito, papai. Olha que Que legal. massa, muito bom, que legal, cara. Boa, sua avó da Maria te amo, muito bom. Então foi a pergunta foi se precisa estar macio e onde precisa comprar. Massa. Então, já falei, clica aqui. Me conta uma coisa o que você fez no digital que você falou uma coisa que é boa. Agora me conta uma coisa que você fez, falou: "Nossa, isso aí eu não deveria". Teve algum dia que você fez alguma coisa no digital que não deveria ter feito? Ou alguma ação que vocês fizeram no digital que vocês tinham certeza que ia dar certo e não funcionou? Teve alguma coisa assim? Olha, na hora que você trabalha com uma empresa especializada, eu Uhum. acho que a chance de errar é muito pouca. Boa, Exatamente. Então eu trabalhei com uma empresa bem estruturada, tem boa. umas pessoas, muitos profissionais atrás de tudo esse trabalho, então eu não lembro que nós fizemos nada de errado ou algo que eu me arrependo de fazer no mundo digital durante essa carreira. Na verdade, foi tudo foi planejado, passo a passo.
não tem como você pular etapa, você tem que seguir uma certa lógica até chegar no de onde você quer chegar. Então, eu acredito que foi um caminho bem planejado. É por isso eu acredito também que na hora que alguém quer fazer algo muito importante e mudar de carreira, Uhum, totalmente sair da CLT e fazer uma empresa dele e seja uma pessoa que usa o meio digital para fazer a vida dele, ele tem que planejar isso de uma forma muito certa com umas pessoas muito profissionais. Porque se você realmente vai fazer por conta própria, você vai cair em muitos erros, vai cometer muitos erros. uhum. E a gente sabe, erros é um caminho para você aprender, mas se você pode evitar isso, é bem melhor. Sim, Então, ganhar por tempo, né? isso, com o Vertex, eu acho que não tive esse problema. Foi tudo planejado e estamos hoje onde nós estamos através, né, de um planejamento muito bem feito. Muito bom, cara. Então, quem é uma informação bastante importante. Às vezes a gente quer fazer tudo e aprender tudo no digital, mas um expert, eh, s Facilita. se conectar com alguém, pode ganhar muito tempo, porque continua fazendo o que gosta, e a empresa ou o parceiro continua fazendo o que gosta e os 2 combinam. Você sabe, nosso tempo hoje é a moeda mais valiosa do universo que nós temos. O tempo está passando muito rápido, você não pode perder tempo. E Total. cada hora que passa, exatamente, você está perdendo um parte da sua vida e um parte da sua carreira. Então, cada vez, não estou falando que você tem que fazer tudo o mais rápido possível, tudo tem que ter seu tempo. Mas também, no mesmo tempo, você vai ter que saber como fazer tudo e pisar no lugar seguro para você não cair, né? Em um erro, você não ficar, né, exatamente, perdendo o seu tempo à toa. Esse é o mais importante. Você perder tempo para aprender, tá tudo bem, mas perder seu tempo só perdendo, aí é outra história. É quase, o charuto te permite pensar assim, né, porque quando tem 2 anos para o charuto ficar pronto, não dá para encurtar o tempo de alguma coisa. Pão também, pão não é uma coisa que Não dá pra você fumar um charuto rápido. Se o charuto foi planejado para ser fumado em 1 hora, você vai ter que fumar em 1 hora, não tem ah, como. Exatamente, é a mesma lógica. isso que Bom eu que você peguei falou sobre isso. eu peguei muito isso lá. Cara, a gente tá chegando no fim, a gente passou até de 1 hora já, você Que acredita? legal, É não muito não massa, percebi é isso. muito massa. Olha, o mundo do charuto é assim, né, a gente fala na hora que você entra no em um lugar que para fumar um charuto, vamos falar do lounge especificamente, a gente fala que o lounge é uma cápsula de tempo, você entra lá, você não sente o horário passando. Você Exato. fuma um charuto, você tem vontade de fumar mais um charuto, e o tempo passa muito rápido, assim como passou o tempo agora nesse podcast agora. É verdade, cara, muito massa, eu tô muito feliz que você veio aqui. Eh Tem alguma coisa que eu não perguntei? Eu tenho mais uma pergunta, mas tem uma pergunta que eu não perguntei até agora que você gostaria de falar? Olha, se eu vou falar sobre o mundo de charuto, eu acho que não vou terminar nunca, né, porque é um mundo muito grande. Mas eu acho que o mais importante hoje, assim, para falar, se a gente não falarmos sobre isso, é entender que o mundo de charuto também não é apenas um mundo de você fazer relacionamento, é apenas fazer degustação. Hum, Eu acho que é um mundo que merece um certo respeito. É uma questão que eu coloco muito, né, em cima da mesa, né, que não podemos tratar o charuto como qualquer outro produto que você fuma. O tabaco utilizado no charuto não é o mesmo tabaco que é utilizado nos outros produtos que são feitos, né, de tabaco, como narguilé, cigarro, cigarro eletrônico nem tabaco tem, né? uhum. E outros meios. Então eu vou falar agora essa informação eu acho que é muito importante de falar agora, que o charuto é algo muito diferente, não podemos colocar tudo no mesmo cesto. Existe charuto premium e existe outros produtos. Existe charuto não é premium, eu não considero charuto. E existe Ele tem o charuto mesmo premium. formato, mas não você não considera. Tá Exatamente, bom. porque o charuto premium tem certas, né, vamos falar, informações, certas coisas para ele ter, para ele ser considerado premium. Sim, Tem deve que ser ser igual folhas inteiras, perfume igual ou perfume, vinho, vinho, exatamente, para tá, ser um produto premium que você garante que aquilo não vai fazer mal para você. total. Porque o charuto que não foi feito de uma forma certa, correta, 100%, ele pode prejudicar você. Agora você degustando um charuto premium, isso também, infelizmente, né, o valor fala muito sobre isso. Quando você compra um charuto e fala: "Nossa, esse charuto eu paguei caro", saiba que você pagou caro, mas valeu a pena, porque o charuto realmente premium, tabaco de qualidade, selecionado, bem fermentado, bem curado, folhas inteiras, tabaco que tem um fluxo muito legal, né, de uma marca muito reconhecida.
Então isso o mais importante no mundo do charuto. Não considera o charuto como qualquer tipo de tabaco. O charuto é outra história. O charuto, como eu já falei, é um produto, uma ferramenta de ritual muito sagrado desde a civilização maia, da Inca, dos tainos, né, ou taínos que fala, né, os índios nativos do Brasil, de Cuba, da América Latina e tudo isso. Então, a gente tem que ter esse respeito para esse produto, porque é um produto não pode ser considerado ou olhado de uma forma negativa. Eu olho como uma forma muito positiva. É um negócio não é viciante, o negócio eu não estou fazendo propaganda nenhuma, estou Uhum, falando de mim. uhum, Eu não quero que ninguém fuma charuto, aham. mas eu quero que alguém, quando ele começa a degustar charuto, saiba que o charuto não é fumar, não é para você receber nicotina, não é para você fazer de uma forma muito rápida. Não, totalmente. Você está fazendo um negócio como você está lendo um livro, está degustando um vinho, um destilado, ou está comendo um prato, porque Uhum. até você vai viver essa experiência. O charuto tem tudo isso. Muitos charutos eu fumo, falo: "Nossa, esse charuto é um prato", de tantos sabores ele tem. Então esse é o ponto mais importante que eu posso falar sobre esse negócio hoje. Excelente. Você acha uma pergunta, você acha que charuto pode fumar sozinho? Ou degustar sozinho ou Ou tem que ser com outras pessoas sempre, né? Deve ser, né? Sempre com outras se deve pessoas. ser sempre com outras Não, na pessoas ou não? verdade não. Não? Tá Não, bom. você pode ter muitos amigos, eu mesmo fumo às vezes charuto sozinho, Uhum. lendo um livro, isso ajuda muito, né, na sua reflexão, no seu pensamento, ele aumenta o foco. Sigmund Freud, quando ele fumava charuto, ele fumava uns 15 charutos por dia, não é porque ele apenas está querendo degustar o tabaco, ele está fumando charuto porque também, ele olha para o charuto do jeito que eu estou olhando hoje, ou um sommelier que olha para o charuto hoje, não. Sigmund Freud usava o charuto para ele ter mais foco mesmo. Ele precisa ter esse foco durante os estudos dele. O Winston Churchill, ele fumava 18 charutos por dia. Não Tem significa que pessoas você que precisa falam: fumar "Não e precisa não tudo faça isso". isso. Não estamos Exatamente. falando que você tem que fumar para ter foco, pelo amor de Deus. Não, mas o charuto ele aumenta um pouco mais o foco, Tá bom? aumenta então ele quando você fuma sozinho, você vai ter outra experiência. Isso que eu posso falar Ah, legal. sobre o mundo do charuto. Até tem muitos charutos na hora que você degusta sozinho, você vai ter a outra percepção na hora que você degusta com muitas pessoas. Ah, Porque até tem vamos voltar um pouco para o Walter Sais, o campeonato do Habanos SA aqui no Brasil. hum, O cara ele fez 3 episódios falando como você faz mindfulness fumando charuto. Um tipo de meditação. aham. Meditação não dá para você fazer com outros, é sempre sozinho. Então, se você quer fazer uma meditação fumando charuto, dá para fazer isso, mas seu foco totalmente no charuto. Você vai ter que Ah, analisar cada milímetro, tem que ver exatamente como esse charuto está evoluindo, e um foco, uma meditação porque faz muito presença de concentrada. novo, né, você volta Exatamente. pra presença. Então a Que sua massa. exatamente, exatamente. Top. Meu povo, eu sei que no futuro, e não tá tão distante, tem um podcast seu vindo seu mesmo, não é? Um podcast que vai falar Exatamente, 100% de charuto. Aqui a gente falou exatamente. do digital, teve, bastante coisa para leigos, mas lá vai ter para todos os níveis. Vai sair um podcast aí, então já segue ele no perfil aqui embaixo. Em breve ele deve soltar, imagens e links para Com participar do certeza. podcast. Tem Gran Clube, então eu não posso divulgar, mas clica aqui no Instagram dele, bate um papo com ele, descobre aonde que tem os clubes, e eventos também. Se você quiser ir para algum evento, em São José tem sempre algum evento acontecendo em lugares diferentes. Você faz bastante como eu, né? É sempre um lugar diferente, Sempre, pessoas sempre, diferentes, exatamente. e aí você tem um espaço também, e hoje eu tenho um espaço aqui, então isso parece bastante com o meu negócio, evento também. Então, estou muito feliz que você veio para cá. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, o nosso episódio 10 comemorativo. Você que é de São Paulo, de São José dos Campos, ou alguma região aqui do Vale, nós temos na última terça-feira do mês um evento Network do Digital, onde pessoas experts, lançadores, pessoas que trabalham com digital, prestadores de serviços, empreendedores, se encontram lá para fazer relacionamento, gerar parceria, novos negócios e investimentos. São 36 vagas. Eu não sei que momento que você está assistindo este vídeo, mas clica no link da minha bio ou aqui na descrição, você vai ter acesso. Se tiver lista de espera, senão já garante o seu ingresso. Nós nos encontramos sempre na última terça-feira do mês. Quem que vai lá são pessoas que faturam 6, 7 e 8 dígitos no digital, já faturam, mas se você está no início também pode ir, é muito bem-vindo, nós estamos lá para ajudar vocês.
A única regra é que você tenha feito pelo menos uma venda no digital. Se você não fez, aí a gente indica você conversar com a gente. No futuro você vai para lá, faz a primeira venda, porque aí sim nós conseguimos te ajudar. Então, muito obrigado para quem ficou aqui com a gente. Repassem esses vídeos, se inscreve no canal agora e depois clica no link e vai falar com o Abdu para ele bater um papo com você sobre charutos, tá bom? Muito obrigado, Muito Pedro. Foi um obrigado, prazer, meu amigo. Obrigado. muito obrigado.